Vamos para mais um podcast da Bacelar Treinamentos e dando sequência a esses assuntos que a gente vem abordando. Hoje vamos ver um pouco como foi a trajetória profissional da Roseli quando ela trabalhava nas empresas, no período que ela trabalhou nas empresas. Tudo bom, Roseli? Tudo bem. Vamos falar um pouco aí da sua trajetória dentro das empresas, como é que foi aí toda esta parte da tua formação. A Roseli é engenheira mecânica de formação, depois ela vai contar o resto aí que ela fez, as formações, mestrado, pós-graduação e tudo mais. Fala um pouco aí da tua formação, Roseli. Então, eu iniciei com engenharia, né? Eu fiz engenharia mecânica. E por que engenharia, né? Eu sempre gostei muito da área de exatas, de matemática, de física. Teve um tempo que eu pensei em fazer física, mas eu gostava mesmo era de ver as coisas acontecendo, como funcionava na prática, e achei que a engenharia era mais o que eu buscava mesmo. Então eu fiz a engenharia mecânica e o meu primeiro trabalho, o meu primeiro emprego foi numa empresa de projetos mecânicos, que era contratada para desenvolver os projetos para indústrias, fazer acompanhamentos de veículos também, na época para a Prefeitura de São Paulo e para outras prefeituras do interior também. Então tinha muitos testes, né? De desempenho dos ônibus, dos trólebus, na época aqueles ônibus elétricos, e eu acompanhava todos esses testes e foi aí que eu me apaixonei pela parte prática da engenharia, né? E não só a parte de fazer os projetos, desenhar e dimensionar os projetos. E aí depois de 2 anos trabalhando nessa empresa de projetos mecânicos, eu quis ir para a área de indústria, né? E no caso o Luiz já trabalhava nessa indústria que eu estava procurando trabalho e nós começamos a trabalhar juntos lá. Depois eu vou contar mais para frente, vocês muitos já sabem que nós trabalhamos juntos na Bosch também, mas a gente trabalhou nessa empresa, uma multinacional americana, e quando eu entrei lá eu trabalhei para fazer a parte de tempos e métodos. Naquela época existia uma tábua de 3 cronômetros. Você lembra dessa tábua de 3 cronômetros? Que você ia na fábrica e acompanhava toda a parte de tempos e métodos da operação. Os 3 cronômetros era para não perder os tempos conforme travava, fechava um cronômetro para poder separar um tempo do outro, acompanhando uma operação contínua. Sim. E também, Roseli, antes da gente entrar nessa parte da indústria, fala um pouco, para a gente ir por partes. Você, nessa empresa de projetos, tinham mais mulheres participando? Fala um pouco dessa questão, né? Ainda mais naquela época, a engenharia era bem focada, né, em homens, tinham poucas mulheres na engenharia. Sim. Então, dá um panorama na empresa de projetos mecânicos, tinham mais mulheres, como é que era a situação? Então, eu me formei em 84, né? Final de 84. Eu comecei a trabalhar nessa empresa de projetos em 85. Naquela época ainda existia muito preconceito de mulher em engenharia, porque não era muito natural. Na minha classe só tinha mais uma mulher, né? E quando eu fui trabalhar nessa empresa de projetos mecânicos, não tinha nenhuma engenheira trabalhando. Então sempre as pessoas ficavam fazendo piadinhas, fazendo gracinhas. E hoje, porque naquela época não tinha essa questão do assédio moral, não tinha essa questão do compliance. Então eu passei momentos bem complicados, bem difíceis, porque tinham as piadinhas, tinha as gracinhas e não tinha nada que protegia. Então eu passei por momentos de dificuldade, mas assim, eu nunca desisti também. Mas ao mesmo tempo também eu tive muitos chefes, muitos gerentes que me apoiavam e que não iam por esse caminho.
Mas, por exemplo, quando eu entrei, você perguntou na empresa de projetos mecânicos, mas quando eu entrei nessa multinacional americana, que você trabalhou também, na produção tinha também muita piadinha, muita gracinha. Porque era até um ambiente mais masculino, né, do que a parte de projetos. Do que a parte de projetos. Porque você tinha que ir lá, no meio das retíficas, dos tornos, tirar tempo dos operadores, e na época eles não gostavam muitas vezes nem que os homens fizessem, quanto mais mulheres, né? E também tinha praticamente só homens na produção, né? Porque hoje a gente ainda vê das empresas que a gente dá consultoria e tal, principalmente para alguns segmentos, como eletrônico, tem bastantes mulheres na produção mesmo. Sim. Né? Naquele tempo tinha bem menos, né? Naquele tempo não tinha mulher na produção quase, né? Era bem mais difícil. Então, eu passei por esses momentos. Mas eu sou uma pessoa assim que gosta de desafios, sempre gostei. Né? Então, isso era um desafio para mim também. E como um desafio, eu encarei assim, então, já que existe preconceito, eu vou me sobressair nesse mundo mais masculino, nessa engenharia, nas indústrias principalmente. E aí eu comecei a me dedicar mais, a estudar mais, a trabalhar até mais. E isso eu achei que também eu exagerei um pouco na dose, né? Porque eu queria mostrar que mesmo sendo mulher eu poderia fazer mais, eu poderia me destacar. Mas está alinhado com aquilo que a gente vem falando, né? Se a pessoa quer se destacar nas empresas, se quer construir uma carreira mais sólida, tem que fazer a diferença, né? Tem que fazer coisas diferentes, tem que estudar mais, tem que se desenvolver mais para poder mostrar resultados, né? Que foi o que você fez, né? E aí nessa empresa, né, essa empresa multinacional americana, eu procurei fazer o melhor, eu fazia sempre acima dos 100%, eu dava os meus 200%, e o meu trabalho começou a aparecer. E aí também as pessoas que estavam em volta, os meus colegas de trabalho, as pessoas na produção começaram também a ter muito mais respeito pelo meu trabalho. E isso eu acho que foi um diferencial, que aí eu me apeguei a isso para toda a minha carreira dentro da engenharia. Poder me destacar, poder fazer o melhor. Nessa empresa eu participei de um projeto que seria a fábrica do futuro, baseada no sistema Toyota de produção, baseada que hoje a gente tem o Lean, né? Que a gente fala o Lean Manufacturing, mas na época não se falava em Lean. Mas eu participei e foi muito desafiador e muito importante para a minha carreira, porque nessa época, nos anos 80, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, não se falava em Lean, não se falava em produção enxuta, em diminuir estoque, então foi um diferencial isso para a minha carreira. Outra coisa, eu passei a ser monitora da qualidade também, porque eu sempre gostei dessa área de qualidade dentro da produção. Então, eu também estudava muito as técnicas de qualidade, tudo que eu poderia fazer melhor para implantar a qualidade dentro da produção, e isso foi um destaque para mim, e eu também aproveitei para estudar mais. Então, eu era monitora, né, da qualidade, depois passei a coordenar grupos de qualidade também dentro da produção para melhorar a qualidade e a produtividade. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito dentro dessa empresa multinacional. E dentro desse período, né, teve o nosso casamento, aí um pouquinho antes do nascimento da minha primeira filha, da nossa primeira filha, eu fui promovida nessa empresa. E aí eu passei a exercer um cargo de coordenação era uma área de motores. Que também era um cargo de chefia. Que já era um cargo de chefia, e não tinha nenhuma mulher também exercendo essa parte de coordenação. Eu fui pioneira nessa parte. Só que logo que eu assumi o cargo, eu saí de licença maternidade, porque aí nasceu a nossa primeira filha, Ana Paula, e
eu fiquei 4 meses afastada, me dedicando a ser mãe. Então, a mulher tem essa questão, né? E muitas vezes você pensa assim, será melhor deixar a carreira para poder se dedicar a ser sua mãe? E não tem problema nenhum quem faz isso, porque é um momento que você precisa também. Porque não é fácil você trabalhar em empresa num cargo assim muito que te exige muito, cuidar de casa, cuidar dos filhos, é um desafio. Mas assim, depois que eu voltei da licença da maternidade, o pessoal me acolheu muito bem, eles entenderam que eu queria voltar, e foi também um desafio para mim, né, de poder conciliar tudo. E eu gostei muito desse desafio e foi muito importante para minha carreira também. E o seu trabalho sempre foi bem visto aí nas empresas, nesse caso específico aí que você está comentando, devido aos resultados que você mostrava, né? Então você foi construindo a sua carreira, você foi impondo aí, fazendo com que as pessoas te respeitassem, né? E quebrando esses paradigmas e estas coisas, preconceitos e situações que existem até hoje, mas naquela época mais forte, da questão de ser mulher trabalhando numa empresa, um ambiente muito masculino. Mais, e assim, hoje eu vejo que existe muita proteção, né? Existe também preconceito, existe graça, existe piadinha, mas existe muita proteção também, existe essa questão de assédio, de você ter compliance dentro das empresas, então você pode denunciar, coisa que não tinha na minha época. Ainda bem, né, que nós estamos evoluindo nisso, porque é muito importante essa evolução para que a gente possa, porque a mulher ela pode escolher qualquer carreira, na verdade não tem um bloqueio. E eu passei por uma época de preconceito, mas eu vejo que as coisas estão mudando muito. Então é muito bom, é muito bem-vinda essa mudança. E aí eu trabalhei mais ou menos uns 5 anos, né, nessa empresa. E aí essa empresa ia mudar para o interior de São Paulo. E aí foi que nós decidimos, né, que nós tínhamos família em São Paulo, tínhamos acabado de comprar um apartamento, nós decidimos não mudar, e aí eu resolvi sair dessa empresa. A questão da tomada de decisões. Sim. Né? Quando é hora de tomar as decisões. A gente é que faz essa hora, né? A gente tem que fazer as avaliações, claro, e tomar as decisões, né? Sim. Que foi feito. E aí, nesse período que eu saí dessa empresa, eu fiquei grávida do nosso segundo filho. Eu resolvi esperar um pouquinho para começar a mandar currículo outra vez. Porque aí eu tinha uma filha pequena, nós tínhamos uma filha pequena e mais grávida do segundo filho. Eu resolvi dar um tempo, esperar ele nascer e para voltar a mandar currículo novamente. E depois que ele nasceu, quando ele estava mais ou menos com 7 meses, eu resolvi voltar para o mercado de trabalho e começar a mandar currículo novamente. Tinha uma insegurança muito grande, poxa, agora mãe, né, com 2 filhos pequenos, será que eu vou conseguir uma recolocação? Numa época onde ainda existia preconceito de mulher na carreira, de ter filhos, mas eu resolvi ter persistência e ir atrás e comecei a mandar currículo. Foi quando eu participei de um processo seletivo numa outra indústria também, americana também, e eu passei no processo seletivo e fui trabalhar nessa empresa. E era uma empresa com técnicas muito inovadoras, tinha Kaizen do pessoal do Japão, cada 3 meses mais ou menos. E aí eu tive a oportunidade de liderar um Kaizen na linha de montagem que eu era engenheira, aplicando todas essas técnicas modernas de Kaizen, de baixo estoque, de Lean. E eu tive um destaque muito grande nesse Kaizen, porque a linha era uma linha que não era
os postos ficaram fixos, a gente mudou essa condição para que a linha andasse. E como era um produto muito grande, foi uma inovação também. Mudança aí de concepção, né? De conceito da linha de montagem. Conceito da linha de montagem. De grande então, porte. eu trabalhei com esse pessoal que vinha do Japão, era uma consultoria japonesa, e eu aprendi muito com isso. E dentro dessa empresa também, a engenharia precisaria fazer um certificado, ter um certificado e fazer uma prova para ter a certificação da soldagem por um órgão canadense. Aí eu também estudei, né? Como engenheiro eu tinha que fazer uma prova, mais um desafio, porque não era fácil, o órgão do Canadá era bem rigoroso, então os soldadores tinham que passar pelo teste, fazer uma prova, os engenheiros da linha também, e foi feito todo esse trabalho, eu estudei muito e conseguimos a aprovação desse órgão do Canadá para a soldagem desses produtos. Então isso foi também um desafio importante na minha carreira e com sucesso também. E fala também um pouco dessa empresa que você está comentando, como era essa questão de ter mulheres trabalhando, né, engenheiras ou outras profissionais lá, e como que o seu trabalho era visto. Então, também não tinha outras engenheiras nessa empresa, né, porque era um trabalho muito ligado à fábrica, mas eu tinha muito apoio, principalmente pelo meu gestor, pelo gerente, pelo supervisor de fábrica também, era uma pessoa muito à frente do seu tempo, e ele me dava muito espaço, muita oportunidade. Tanto é que todos esses kaizens, né, que eu contei, que foram desenvolvidos lá com a equipe do Japão, ele deu muita força, ele usou todo o seu conhecimento, que ele tinha 30 anos de supervisão de montagem, de linha de montagem, ele usou para alavancar essas melhorias. E isso é uma coisa bem rara de ver hoje em dia, né? Muitas vezes as pessoas têm o conhecimento, mas não querem fazer as mudanças por medo, por achar que vai mudar alguma coisa na sua carreira, na sua profissão. Então ele era uma pessoa muito à frente do seu tempo, e isso me ajudou muito. Só que quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu tinha toda a coordenação da casa, de levar as crianças para a escola, todo esse trabalho, e tinha ajuda também, né, de uma funcionária que me ajudava muito, e ela teve que sair na época para voltar para sua casa, que era bem longe de São Paulo, e aí eu fui conversar com o meu gestor que eu estava com dificuldade de continuar nesse trabalho, porque meu filho, Luiz Fernando, era pequeno, Ana Paula também era ainda pequena, e eu precisava dar atenção para eles, já que eu perdi uma funcionária de referência que me ajudava muito, e ela precisou mudar de cidade. Mas aí o meu gestor foi assim muito à frente do seu tempo também, porque naquela época, em meados dos anos 90, não existia contrato de trabalho flexível, não existia trabalho à distância, trabalho remoto. E como eles gostavam muito do meu trabalho, eu chamei muita atenção nesses projetos com os resultados, né? Isso que é importante, porque não adianta a gente, como o Luiz falou, a gente só falar que vai fazer, tem que mostrar os resultados também. Ele me fez uma proposta na época de fazer um contrato de trabalho flexível, onde eu trabalharia alguns dias na semana e o resto eu trabalharia de casa. E quando também não desse para trabalhar de casa, tudo bem, era um contrato bem flexível e inovador para a época. Então eu acho que isso aí foi um ponto que me ajudou muito e que quebrou barreiras para a época também. Esse contrato foi bem inovador e também, né, retrata o peso que as mulheres acabam
carregando, né, com essa questão da família e tal, né? Que acaba sempre sobrando mais para a mulher, né, do que para o homem. Então, isso é uma coisa que naquela época não tinha também tantas boas escolas integrais como tem hoje. Sim. Então, era uma época mais difícil. Mas nós conseguimos montar um contrato de trabalho bem flexível, onde eu conseguia fazer meu trabalho lá nessa empresa e também conseguia dar atenção para os meus filhos, para minha casa. Então, assim, foi um divisor de águas na minha carreira e abriu portas também para as futuras mulheres que entraram na empresa, onde eles também já viam essa possibilidade para elas. Então, também abriu espaço para esses novos contratos para as mulheres que entraram nessa empresa também. Então, eu acho que foi um papel muito importante e me ajudou muito e ajudou muitas mulheres que vieram depois também. Acho que o pessoal mais novo, né, que está nas empresas, que não tem muita ideia do que a gente passou por essas empresas, no sentido assim, de como era o ambiente, né? Sim. Muita coisa melhorou, né? Hoje muita coisa melhorou. Assim, até leis, né, que você falou que defendem, mas tem o ambiente de trabalho em geral, né? Sim. A maioria das empresas melhorou bastante. E tem muitas iniciativas nas empresas de RH e dos próprios gestores, da própria direção da empresa, para não termos preconceitos contra mulheres. Muitas campanhas. Então, isso hoje em dia ajuda muito. E aí, eu estava trabalhando nessa empresa, continuei com esse contrato flexível e tomando conta dos meus filhos pequenos também. E aí o Luiz começou a trabalhar em Campinas e ele ficava viajando todo dia e eu ficava em São Paulo com as crianças. E aí depois de um período nós tomamos a decisão de mudarmos todos para Campinas. Depois de 3 anos de viagens diárias e um acidente. Também esse acidente pesou, né? Quer falar um pouquinho desse acidente? Não, é que foi um acidente que, graças a Deus, não aconteceu nada para ninguém, mas foi um susto. Então, nós tomamos a decisão de mudarmos para Campinas. E aí fizemos todo o planejamento para fazer mais essa tomada de decisão. Sim, né? E foi muito bom, porque Campinas, há 25 anos atrás, era uma cidade mais tranquila do que São Paulo, tinha menos trânsito, e foi muito bom também para os nossos filhos. Sim. E para nós também na carreira. A qualidade de vida melhorou muito. Então, aí o que eu fiz? Eu comecei a participar de processos seletivos aqui em Campinas. E eu tive a sorte de entrar na mesma empresa que o Luiz estava trabalhando. Não na verdade, ela passou, né, no processo isso, de duas empresas. Duas ao mesmo tempo. E depois optou em trabalhar junto lá na empresa que eu trabalhava. Sim. E aí, com essa boa notícia, a família toda se mudou para Campinas. E foi um momento muito importante, porque melhorou muito a nossa qualidade de vida. As crianças tinham mais liberdade também. Campinas é uma cidade menor do que São Paulo, mais segura naquela época. E foi um passo muito importante. E nessa empresa que eu mudei, eu sempre trabalhei na área de produção, na área de planejamento de produção. E nessa empresa eu fui para a área de logística, que era uma novidade para mim. Mas um novo desafio também que eu encarei. Como eu gosto de desafios, eu quis mudar de área. E aí foi muito interessante, porque todo aquele conhecimento que eu já tinha de melhoria de qualidade, de Kaizen, de produtividade, de redução de custo na linha de montagem, nas linhas de fabricação, eu trouxe essa novidade para a logística. Então eu comecei... Foi inovador, né? Que na época também... grande, multinacional. Foi inovador, porque foram grandes projetos de redução de custo, baseados com o aprendizado que eu tive nesses kaizens, nesses trabalhos
que eu implantei nas linhas de montagem. Desde a aplicação de tempos e métodos, todos os conceitos Lean, ferramentas da qualidade, etc. Então foi muito bom. E essa empresa, uma grande empresa multinacional alemã, ela sempre deu muita oportunidade para os funcionários se desenvolverem. Para mim, foi a empresa que mais deu oportunidade para desenvolvimento. E também, acho que é legal comentar que nessa empresa, na linha do tempo que nós estamos contando, então já era um pouco mais para frente, mas Sim. Naquele tempo também essa empresa foi pioneira nessa questão de tratamento com pessoas, discriminação, preconceitos, a parte de mulheres também, que a gente está dando um pouco de foco aqui, mas preconceitos gerais, né, contra tudo, diversidades e tudo mais. E foi realmente assim até uma escola, né, de como lidar com tudo isso, como proteger os colaboradores com essa questão de preconceito, discriminações, etc. Né? E então, como nós estávamos comentando, essa empresa dava muita chance de desenvolvimento e treinamento. E eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender novas técnicas. Então, eu fiz muitos treinamentos, tanto nacionais como internacionais, para aplicar todos esses treinamentos na logística. Então foi muito bom para mim, muito bom para a empresa também. E estando trabalhando aqui em Campinas, eu também fiz o mestrado na área de qualidade na Unicamp, que é a maior universidade aqui da região e uma das maiores do Brasil também. E fiz esse mestrado de qualidade trabalhando nessa empresa e aplicando os conceitos também na área de qualidade da logística. E essa área a tese de mestrado foi a aplicação de várias dessas ferramentas nas operações de logística. E como era uma logística centralizada, nós prestávamos serviço para todas as unidades de negócio. E isso era muito bom porque você aprendia novos negócios. E tinha contato com tudo que acontecia por lá, né? Sim, tinha contato com todos os negócios. Quando eu estava trabalhando nessa empresa, depois que eu desenvolvi a tese de mestrado e que eu terminei minha tese e defendi com sucesso, esse período também não foi fácil, né? Porque com os filhos ainda pequenos, trabalhando o dia todo e fazendo mestrado. Na época não existia um programa formal da Unicamp com a empresa, então eu tive que também ser pioneira nisso, no sentido de negociar horas de trabalho. Então as horas que eu estava na Unicamp depois eram repostas, e foi um trabalho assim de abrir as portas da universidade junto com a empresa. Hoje a gente sabe que esse trabalho é mais feito do que antes, no início, quando hoje foi feito. Algumas iniciativas. Sim, e que é muito bem-vindo, né? Porque nós temos uma universidade tão grande, tão boa, com tanto conhecimento, e empresas também tão boas, com tantos conhecimentos. Precisando desse conhecimento. Então, nada como juntar a universidade com a empresa. Esse trabalho do mestrado foi um trabalho muito importante. E também essa parte de família, dos filhos, facilitou, né, quando nós viemos para Campinas, que tudo era mais próximo, tudo era mais fácil, enfim, também, como a gente falou, né, a qualidade de vida melhorou, né, melhorou muito. Em relação a São Paulo, pelo tamanho da cidade, para cá era tudo mais fácil, né. E eu também trabalhava nessa área de logística com toda a implantação de qualidade de normas, tanto normas ISO 9001, 14001, depois 18001, como também as normas para atender as montadoras, que cada montadora tem uma norma específica, né? E também as auditorias de terceira parte, as auditorias de outras unidades também. E isso trouxe um conhecimento muito grande, porque a gente tinha que atender todos os requisitos de todas as unidades de negócios, porque a nossa área era centralizada, então foi um trabalho bem profundo de qualidade que teve que ser feito ao longo dos anos,
para poder implantar essas normas na área de qualidade. E o resultado veio. E outro ponto importante também foi a implantação de Lean, que na época também não se tinha muito. Foram feitos trabalhos pilotos para que se implantasse Milk Run interno, Milk Run com os fornecedores, trabalhos muito importantes para a logística, com redução de custo na cadeia como um todo, no supply chain, não especificamente na logística física, mas no supply chain como um todo. E esses projetos, assim, eu coordenei muitos desses projetos, e foi aí que eu passei também para o cargo de coordenação, o cargo de chefia. Depois de um tempo já nessa empresa, sim, eu passei para esse cargo de chefia para liderar todos esses projetos de Lean, de qualidade e na área de logística dentro de todo o supply chain. Que no fim desencadeou toda a mudança da empresa como sim, um todo, até mundialmente falando, né? Esse foi o começo da transformação da empresa para essas técnicas todas, né? Para essas otimizações. E nesse período, como a empresa dava muita oportunidade para estudar, eu também fiz o curso de Black Belt, de Green Belt, depois de Black Belt, né? Na Unicamp também. E esse curso me permitiu... O Luiz foi o primeiro Black Belt da empresa, eu fui a segunda, e esse curso permitiu que implantasse muita metodologia, muita técnica nos projetos. Tanto técnicas estatísticas, como técnicas de melhoria de qualidade e de produtividade também. Então, esse curso de Black Belt foi uma base muito importante para os projetos na área. Tanto projetos de Lean, como Six Sigma, como de qualidade também. Essa empresa eu trabalhei por 17 anos, gostei muito, foi muito desafiador, eu aprendi muito. Eu trabalhei com muitas pessoas por ser uma área central. Como eu era chefe, eu tinha muitos colaboradores, então foi muito aprendizado. Só que chegou um ponto que eu já tinha 25 anos de trabalho em indústria. E eu achei que eu não estava mais tão motivada, eu queria algo novo, que brilhasse mais os meus olhos. E nesse período, o Luiz, há um ano, tinha montado a Bacelar Treinamentos. E aí eu resolvi sair para ser sócia da Bacelar Treinamentos. E como na Bacelar Treinamentos o Luiz estava mais na parte técnica, eu quis ir mais para a parte humana, a parte das pessoas, a parte de liderança. Então eu fui fazer o curso de psicanálise. Esse curso de psicanálise durou 5 anos e eu me apaixonei pela psicanálise. Eu achei assim maravilhoso, foi muito bom para mim, eu me desenvolvi muito como pessoa e comecei a atender. Eu fiz parceria com meus colegas de trabalho, nós montamos uma clínica aqui em Campinas, e eu atendi muito. Em 10 anos que eu tenho de profissão, eu atendi muitas pessoas e me apaixonei mesmo. Tanto é que o Luiz às vezes fala, você está atendendo mais do que fazendo treinamento. No início da empresa eu fiz muitos treinamentos junto com ele de Black Belt. Ela veio me ajudar na empresa, no começo, depois nós vamos contar toda a história da empresa. O começo da empresa sempre é complicado. Aí ela veio me ajudar, deu uma força bem legal, veio a ser minha sócia. E o interessante, assim, para reforçar a parte de treinamentos, Black Belt, Master Black Belt, dos treinamentos de liderança que a gente já oferecia, é que ela foi para esse lado da psicanálise. Sim. E aí descobriu que realmente gosta dessa parte e hoje está dedicada grande parte do tempo, né, em cima dos atendimentos de psicanálise. Então, como eu falei, são 10 anos que eu já estou atendendo e sou apaixonada mesmo por esse processo, por esse trabalho. Depois eu também fiz pós-graduação em psicanálise, fiz também um curso de coaching, que hoje eu faço muitos trabalhos de mudança de carreira, facilito, né, os trabalhos para quando a pessoa quer mudar de empresa, mudar de carreira, mudar de profissão.
E outros treinamentos também. Você fez ligado essa parte de psicanálise, fez uma série de treinamentos. Ou seja, o que a gente vem falando sempre, não podemos parar de estudar, de ir atrás das informações, conhecimentos e tudo mais, né? E é isso, né? Então, eu continuo trabalhando também na Bacelar na parte estratégica, na parte de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento comportamental, desenvolvimento de conteúdo, mas é bem menos do que era no início, em função de que eu atendo muitas pessoas durante a semana. E eu sou muito apaixonada por isso. Sou apaixonada também pelo trabalho da Bacelar. E é o que o Luiz falou, nós não podemos parar. Hoje estamos aí querendo aprender mais coisas, fazer mais treinamentos, desenvolver mais. Uma parte que a gente tem trabalhado muito é a parte de desenvolver fisicamente, para poder aguentar tudo isso. Então, antes a gente não dava tanta importância para essa questão de treinamento físico, de tudo, e hoje é um ponto importante, porque se a gente também, na nossa idade, não fizer um treinamento para o físico, um treinamento forte para poder aguentar, a gente não aguenta o tranco, né? Com certeza. Tem que trabalhar várias áreas, né, da vida para a gente poder ter sucesso. E na sequência dos nossos podcasts, nós vamos falar um pouco da empresa, né, porque hoje a empresa está dividida em duas partes, duas unidades de negócio, uma está comigo, outra está com a Roseli, que é essa parte de desenvolvimento de pessoas. E a gente vai contar também como é que a gente veio até aqui, né? A empresa já está com mais de 14 anos aí no mercado. Depois nós vamos contar um pouco dessa trajetória da empresa, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa minha trajetória de carreira. Realmente foi uma carreira muito bonita. Eu sempre fiz com muita paixão e com muita persistência, perseverança. Foi muito bom compartilhar isso com vocês. E se vocês gostaram, a gente pede para se inscrever no canal, porque nós vamos ter mais vídeos. Dê um like se vocês gostaram também. E é isso. Até a próxima. Ok, e a Roseli falou da carreira, mas da carreira nas empresas, porque a carreira continua e nós vamos continuar com a nossa história aí também para vocês. Obrigado aí pela atenção e até o próximo podcast. Tchau, tchau, até mais. Tchau.